Sabe qual é o primeiro sinal de que um navio está prestes a afundar? É quando os ratos começam a pular na água. E parece que o navio do STF, depois de ser atingido pelo torpedo da lei Magnitsky, começou a fazer água porque um de seus capitães já está planejando a fuga. Luiz Roberto Barroso, apavorado com a possibilidade de perder seu patrimônio de 22 milhões nos Estados Unidos, agora estaria nos bastidores implorando por uma embaixada, um exílio dourado para escapar do caos que ele mesmo ajudou a criar. Vamos direto ao ponto e falar sobre a movimentação de bastidores do ministro Luiz Roberto Barroso, porque ela, para mim, é o retrato mais fiel do pânico que se instalou em Brasília. A informação que veio à tona e que foi noticiada por jornalistas como a Cristina Graemel, da Gazeta do Povo, é que o ministro estaria articulando intensamente para ser indicado para uma embaixada no exterior. A especulação mais forte é a de que ele estaria de olho na embaixada do Brasil em Roma, na Itália. Agora vamos ser muito claros sobre o que isso significa na prática, no jogo político brasileiro. Uma embaixada, especialmente uma em uma capital europeia tão importante, é frequentemente usada como um exílio dourado. É uma forma elegante, quase honrosa, de tirar uma figura pública de cena, de afastá-la de uma crise, permitindo que ela viva no exterior com todos os privilégios, status de embaixador, salário em moeda forte e, o mais importante, imunidade diplomática. É, na prática, um plano de fuga. E a pergunta que a gente precisa fazer é: por que um homem que está no auge do poder, que presidiu a mais alta corte do país, que se vê como um grande intelectual e um farol da democracia, estaria, de repente, planejando fugir? A resposta, na minha opinião, é uma mistura de duas coisas muito poderosas: medo e hipocrisia. E o medo tem um endereço específico e um valor bem alto. Um apartamento na ilha de Key Biscayne, em Miami, que custou a bagatela de 22 milhões de reais. A gente precisa falar sobre esse imóvel, porque ele é a chave para entender o desespero do ministro. Uma reportagem recente do portal Metrópolis, baseada em documentos públicos da Flórida, revelou os detalhes dessa propriedade, e os detalhes são, no mínimo, desconfortáveis para um homem público. O apartamento foi comprado à vista, sem financiamento. 22 milhões de reais pagos de uma vez. E ele foi registrado não no nome do ministro, mas no de uma empresa offshore, um tipo de empresa em paraíso fiscal chamada Telub Florida LLC, cujos donos são seus filhos. Como a gente sabe, o uso de offshores não é ilegal, mas é um mecanismo muito conhecido por ser usado para dificultar o rastreamento de dinheiro e para proteger o patrimônio de credores ou de investigações. Eu não estou aqui para fazer acusações levianas. O ministro teve uma carreira de sucesso como advogado antes de ir para o Supremo. Mas a questão que fica no ar, e que o povo brasileiro tem todo o direito de fazer, é: a origem desse dinheiro é compatível com os rendimentos de um advogado, por mais bem-sucedido que seja? E por que usar uma estrutura tão complexa e tão pouco transparente para fazer a compra, em vez de simplesmente registrar em seu nome? São perguntas que até hoje não foram respondidas de forma clara. Agora vamos conectar os pontos. O ministro Barroso tem um patrimônio milionário, de origem no mínimo nebulosa para o público, em solo americano. E de repente, o governo americano, através da lei Magnitsky, começa a sancionar seus colegas de tribunal, com a possibilidade real de que ele seja o próximo da lista, ou de que as sanções secundárias o atinjam de qualquer maneira. O que acontece com o apartamento de 22 milhões, se o nome dele entrar na lista da OFAC? Ele pode ser congelado, ele pode se tornar um ativo tóxico. O sonho americano do ministro pode virar um pesadelo financeiro. É por isso que ele está com medo. É por isso que a sua postura mudou da água para o vinho. Aquele homem arrogante que gritava, perdeu mané, para manifestantes, que bradava ter derrotado o bolsonarismo, sumiu. No lugar dele apareceu um homem, com a voz mansa, com cara de velório, dizendo que não quer escalar o conflito. O choro dele, a preocupação dele, não é com a soberania do Brasil, é com a soberania do seu extrato bancário. A democracia que ele tanto dizia defender parece que tem um preço, e esse preço é de 22 milhões de reais. A tentativa de fuga para uma embaixada é a confissão final de sua prioridade.
Em vez de ficar no Brasil e lutar pela instituição que ele ajudou a jogar em uma crise de credibilidade, em vez de usar sua suposta sabedoria jurídica para encontrar uma saída para o impasse, o que ele faz? Ele tenta garantir uma saída para si mesmo, um exílio confortável, com todas as mordomias pagas pelo contribuinte, para que ele possa assistir de camarote lá de Roma, o navio que ele ajudou a afundar terminar de ir para o fundo do mar. Para mim, essa atitude é de uma covardia imensa. É o retrato de uma elite que se acostumou a privatizar os lucros e a socializar os prejuízos. Enquanto as coisas estavam boas, enquanto o poder deles era absoluto, eles batiam no peito e se diziam os donos do Brasil. Agora que a conta chegou, que as consequências de suas ações estão batendo na porta, eles querem pular fora e deixar o povo brasileiro para trás, para lidar com a bagunça que eles criaram. E a gente precisa lembrar que a crise que vivemos, a polarização, a desconfiança nas instituições, tudo isso foi alimentado por atitudes como as do ministro Barroso. Foi a sua parcialidade, a sua militância política, disfarçada de juridiquês, que ajudou a criar esse clima de guerra que vivemos hoje. Ele não é uma vítima inocente nessa história. Ele é um dos principais arquitetos do caos. E ver esse mesmo arquiteto agora tentando fugir das ruínas do prédio que ele mesmo ajudou a demolir é, ao mesmo tempo, revoltante e patético. O que a gente pode esperar para os próximos dias? Eu acho que vamos continuar a ver esse movimento de salve-se quem puder dentro do Supremo. O medo é real, a ameaça é concreta. E a lealdade entre eles, que nunca foi muito forte, agora não existe mais. Cada um vai tentar encontrar o seu próprio bote salva-vidas, o Barroso com seu plano de embaixada, outros, talvez, tentando se afastar do Moraes, votando de forma diferente, vazando informações para na imprensa. O que era um bloco de concreto está se esfarelando, se transformando em areia. E essa talvez seja a nossa maior esperança, a de que, no meio dessa implosão, a gente consiga, de alguma forma, reconstruir o nosso país sobre bases mais sólidas, sobre os pilares da verdadeira justiça, da verdadeira democracia, e não sobre a areia movediça da vaidade e dos interesses de alguns poucos homens. Essa história do ministro Barroso, do medo dele e do seu plano de fuga, é um retrato triste do momento que o nosso país vive, mas também é um sinal de que a pressão está funcionando. E agora eu quero saber a sua opinião. O que você acha dessa atitude do ministro de querer uma embaixada? Você também vê isso como uma tentativa de fuga? Deixe seu comentário aqui embaixo, vamos conversar sobre isso. Se essa análise te ajudou a entender o que está por trás das manchetes, deixa o seu like e compartilha este vídeo. O Brasil inteiro precisa saber quais são as verdadeiras motivações de quem está no poder. E se você ainda não faz parte do orgulho soberano, agora é a hora. Inscreva-se no canal e ative o sininho, porque a gente não vai parar de fiscalizar e de trazer a verdade para você. Um grande abraço.